Vamos para o noticiário internacional agora, porque a situação não está fácil no mundo inteiro. Na faixa de Gaza, o grupo terrorista Hamas acompanha com atenção as negociações de trégua no Oriente Médio, como, aliás, aconteceu agora entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. O Hamas avaliou de forma positiva, olha, surpreendente, o Hamas avaliou de forma positiva o acordo de cessar-fogo no Líbano. Isso após os ataques deixarem mais de 3 mil mortos neste país, Líbano. Luca Bassani, ao vivo aqui no Linha de Frente. Bom, por Hamas gostar do acordo de cessar-fogo, será que vai ter algum cessar-fogo também com o Hamas? Conta pra gente, você ouviu alguma coisa com relação à efetividade e irreversibilidade do acordo com o Hezbollah e da possibilidade desse acordo com o Hamas? Luca Bassani, boa noite a você. Boa tarde a você, Capês, nossos debatedores, nossa querida audiência. A reversibilidade de um acordo de cessar-fogo sempre é possível a partir do momento que um dos beligerantes ou uma das partes quebra o cessar-fogo e ataca o outro lado. Obviamente que a gente já viu isso acontecer em alguns episódios ao longo da história e considerando que o Hezbollah, depois daquela resolução em 2006 das Nações Unidas, no Conselho de Segurança 1701, que determinou uma série de coisas, o próprio Hezbollah quebrou essa resolução e também atacou Israel, que na sua posição de legítima defesa revidou e atacou o Líbano também repetidas vezes, até de forma desproporcional. Acredito que agora o Hezbollah está extremamente enfraquecido. A gente não pode esquecer que a principal liderança do grupo desde os anos 90, Hassan Nasrallah, foi morto em uma operação que aconteceu de maneira bastante pontual em Beirute, além de tantas outras lideranças do grupo que vieram a padecer, a serem assassinadas pelos israelenses, e falta organização. Eles sabem que essa pausa ela é necessária, muitos falam que é uma pausa que pode até beneficiar os terroristas, já que eles utilizariam esse tempo para receber mais armamentos do Irã e se reorganizar, mas a gente sabe que também os Estados Unidos, como fiadores deste acordo, e os franceses vão fazer de tudo para desmilitarizar aquela região do sul do Rio Litani até a fronteira de Israel. Cerca aí de 30 quilômetros vai até o rio, a gente tem que fazer depois a conta de qual seria essa área, mas que será administrada pelas forças do exército libanês, do exército nacional do país, em conjunto com a UNIFIL, que são as forças de paz da ONU, que majoritariamente são compostas por soldados americanos e franceses também. Então, há a possibilidade de tudo correr bem, mas eu não acredito que os israelenses, depois de terem dado este cessar-fogo ao Hezbollah, farão o mesmo com o Hamas. Eles sabem que agora que a guerra perdeu uma das suas frentes, e dentre tantas frentes que ainda estão abertas deste conflito, eles precisam concluir militarmente aquilo que iniciaram em Gaza, por mais que isso choque o mundo e tenha sido muito negativo para a imagem de Israel perante as outras nações. O governo de Benjamin Netanyahu sente uma pressão interna para concluir a guerra na faixa de Gaza, acabar com toda a capacidade militar e administrativa do Hamas e também recuperar aqueles reféns que forem possíveis de serem recuperados com vida. São cerca de 97, alguns falam 101 reféns que ainda estão dentro da faixa de Gaza, não se sabe se estão vivos ou mortos, torturados ou não, doentes ou saudáveis, e é uma questão que mexe muito forte com o imaginário da população israelense, que sofre com essas casas sem os seus filhos, sem os seus soldados, sem as suas crianças, sem os seus idosos. Enfim, acho que os Estados Unidos vão tentar fazer de tudo para negociar mais um cessar-fogo antes da saída de Joe Biden, mas não vejo como plausível 2 cessar-fogos acontecendo ao mesmo tempo, considerando que Israel tem que dar uma resposta militar também, até para não se desmoralizar perante os outros inimigos que tem na região. Agora, Luca Bassani, o que deixa a gente ressabiado é o Hamas manifestar apoio ao cessar-fogo de Israel com o Hezbollah, uma vez que o Hezbollah entrou praticamente em guerra com Israel, já vinha antes enviando mísseis na região do norte, Shiriak Simonah, a cidade virou uma cidade fantasma, mas o Hezbollah entrou em guerra supostamente para ajudar o Hamas. E outros 5 outros grupos que estão aí, 4 grupos e o Irã hostilizando ao mesmo tempo Israel em 7 frentes diferentes. Agora, primeiro,
Você não acha... Por que teria levado o Hamas a ver com bons olhos esse acordo com o Hezbollah? E segundo, se Israel estivesse realmente à frente no Líbano, no sul do Líbano, e levando vantagem, qual seria a razão que levaria Benjamin Netanyahu a aceitar um cessar-fogo que fragiliza sua base política de sustentação? Itamar Ben-Gvir fez duríssimas críticas ao primeiro-ministro, está ameaçando retirar o apoio da extrema-direita israelense ao governo de Netanyahu, que pode levá-lo a perder o cargo e, consequentemente, responder na justiça pelas graves acusações que constam contra ele. Então, o que teria levado Israel a aceitar um cessar-fogo que deixa uma imagem de fragilidade, porque se o Hezbollah está destruído, Israel está ganhando, qual a razão de parar? Em segundo lugar, com relação ao Hamas. Será que o Hamas está com 101 reféns até agora? O governo não chegou a hora de dar uma satisfação aos familiares? Já morreram mais de 40 mil pessoas na faixa de Gaza, a maioria civis, e os reféns não apareceram. Alguma coisa tem que estar errada nessa operação. Pois é, Capês, eu acho que dá para responder sua questão por etapas. Primeiro, falando sobre a concordância do cessar-fogo, um acordo só sai na diplomacia se ele é benéfico para ambas as partes. Então, por mais que a gente não pode afirmar categoricamente que Israel tinha destruído completamente o Hezbollah, a gente sabe que as capacidades militares do Estado de Israel são superiores ao Hezbollah, mas que esta pausa estratégica, essa trégua por 60 dias, foi a melhor opção encontrada por ambos os lados. Israel está completamente exausto, são 7 frentes de batalha, apenas recapitulando de forma bastante rápida. Na faixa de Gaza temos uma, na Cisjordânia com a população civil e outros grupos de resistência e grupos terroristas, a segunda. Aí temos o próprio Hezbollah no Líbano, o governo de Bashar al-Assad e as milícias xiitas na Síria, o governo do Iraque com as milícias xiitas do Iraque, os Houthis do Iêmen e, por fim, a mãe de todas as proxies, o cérebro de todas as operações, o Irã, com o governo dos ayatollahs, que tem como objetivo a erradicação do Estado de Israel. Então são muitas coisas acontecendo e os israelenses, por mais que tenham essa superioridade tecnológica e até mesmo tática, não conseguem responder a todas essas ameaças ao mesmo tempo e precisam sim dessa pausa. Acho que foi uma questão estratégica também. Ao mesmo tempo, o Hezbollah viu a sua sobrevivência. Caso ele não fizesse uma pausa e pudesse se reorganizar, como tudo indica que fará agora, ele teria a chance de desaparecer ou de se tornar uma organização muito menos influente dentro do Líbano e do Oriente Médio, como já foi no passado. Israel também tem a noção que de todas essas frentes que eu listei, aquela do Hezbollah no Líbano é a que tem maior potência de escalar para um conflito total no Oriente Médio. Por quê? Porque todas essas outras proxies, todos esses outros grupos terroristas, fundamentalistas que eu citei, nenhum é tão poderoso militarmente quanto o Hezbollah. Então, paralisando este conflito por hora com o Hezbollah, ele teria um pouco mais de fôlego para responder às outras ameaças. Mas, de fato, a gente vê que há uma fragilidade do governo de Netanyahu com a ameaça dos grupos ultra-ortodoxos de extrema-direita a pularem fora da coalizão, que seria ruim para os próprios grupos e para o próprio Netanyahu, já que o governo caindo, teríamos novas eleições nas quais provavelmente Netanyahu perderia. Então não acho que talvez seja algo que vai acontecer, pelo menos ainda este ano. E respondendo em relação ao Hamas, a gente sabe que ele também tem a ciência de que o Hezbollah fez isso por uma estratégia de sobrevivência e que um cessar-fogo na faixa de Gaza também garantiria a sobrevivência. Lembrando que o Hamas ainda está lá, ainda guerreia com Israel, mas foi eliminado em maior quantidade, muito maior quantidade do que o Hezbollah, né? A gente tem que falar que antes da guerra eram cerca de 25, 30 mil soldados, 25, 30 mil terroristas do Hamas guerreando contra Israel. Israel diz que matou já 17 a 20 mil, ou seja, quase 2/3 foram eliminados. Agora vamos ver se eles conseguirão concluir essa guerra neste momento e pelo menos recuperar parte dos reféns, o que eu acho bem pouco provável, considerando tantos meses que se passaram, que eles estão nessa situação calamitosa, assim como toda a população civil de Gaza, embaixo de escombros, sem comida, sem acesso à higiene básica e a remédios. É uma situação extremamente complexa para todos que estão dentro daquele enclave palestino. Luca Bassani, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite a você.